Bom dia, espero que todos estejam bem. Hoje é sexta-feira, dia 4 de novembro, e mais uma vez vamos para a nossa aula de orientação de estudo. E então, na terça-feira, eu deixei lá um texto, O Ato de Estudar. Achei um texto muito interessante, posso dizer até que bonito. Deixei também umas questões para que nós possamos estar fazendo juntos, resolvendo juntos. Então, vamos começar nossa aula. Vou começar lendo o texto para vocês. Tinha chovido muito toda a noite. Havia enormes poças de água molhada nas partes baixas do terreno. Em certos lugares, a terra de tão molhada tinha virado lama. Às vezes, os pés apenas escorregavam nelas. Às vezes, mais do que escorregar, os pés se atolavam lá na lama até acima dos tornozelos. Era um difícil andar. Pedro e Antônio estavam transportando numa caminhoneta cestos cheios de cacau para o sítio onde deveriam secar. Em certa altura, perceberam que a caminhoneta não atravessaria o atoleiro que havia pela frente. Passaram, desceram da caminhoneta, olharam o atoleiro, que era um problema para eles. Atravessaram os 2 metros de lamas, defendidos por suas botas de cano alto. Sentiram a espessura do lamaçal, pensaram, discutiram como resolver o problema. Depois, com a ajuda de algumas pedras e de alguns galhos secos de árvores, deram ao terreno a consistência mínima para que as rodas da caminhoneta passassem sem atolar. Pedro e Antônio estudaram, procuravam resolver e em seguida encontrar uma resposta precisa. Não se estuda apenas na escola. Pedro e Antônio estudaram enquanto trabalhavam. Estudar é assumir uma atitude séria e curiosa diante de um problema. Essa atitude séria e curiosa, na procura de compreender as coisas e os fatos, caracteriza o ato de estudar. Não importa o que o estudo seja feito no momento e no lugar do nosso trabalho, como no caso de Pedro e Antônio, que acabamos de ver. Não importa que o estudo seja feito em outro lugar, como o estudo que fazemos em círculos de cultura. Em qualquer caso, o estudo exige sempre uma atitude em qualquer lugar. O estudo exige sempre essa atitude curiosa na procura de compreender as coisas e os fatos que observamos. Um texto para ser lido é um texto para ser estudado. Um texto para ser estudado é um texto para ser interpretado. Não podemos interpretar um texto se não o lemos sem atenção, sem curiosidade, se desistimos da leitura quando encontramos a primeira dificuldade, que seria da produção de cacau naquela roça, se Pedro e Antônio tivessem desistido, prosseguir o trabalho por causa do lamaçal. Se um texto às vezes é difícil, insiste em compreendê-lo. Trabalha sobre ele como Antônio e Pedro trabalharam em relação ao problema do lamaçal. Estudar exige disciplina. Estudar não é fácil, porque estudar é criar e recriar, e não repetir os que os outros dizem. Estudar é um dever revolucionário. Esse texto, então, é de Paulo Freire, a importância do ato de ler. O ato de estudar. Então, como falei para vocês, eu achei muito interessante, achei até bonito,
falando da importância do ato de estudar e como muitas vezes nós resolvemos, né, em tudo que nós fazemos em nossa vida, ele gera, né, de uma maneira ou de outra, um certo estudo. Muitas vezes na nossa vida nós temos que tomar, né, certas decisões. Nós temos, o que nós fazemos? Nós paramos, nós pensamos, refletimos. Então, enquanto nós estamos ali parados, pensando, refletindo, analisando, nós na verdade estamos o que? Estudando, né, uma forma de resolver aquele problema. Então, tudo na nossa vida, ele reflete o que? Ao estudo, né? Independente, lógico que o importante é você ir à escola, o importante é você ler, é você escrever. Esse é essencial na vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, de qualquer criança, né? Ir à escola, isso aí é fundamental, isso daí não pode nunca, né, ficar para trás, nunca. Muitas vezes as pessoas, muitos alunos, né, estudantes que nós temos em sala de aula, né, já falam que não querem fazer uma faculdade, porque o que eles querem para a vida deles não vai exigir tanto o estudo. Mas quem sabe que lá na frente, mesmo trabalhando numa lavoura, ele não vai precisar, né? Ele pode trabalhar numa lavoura sendo um agrônomo, né? Trabalhando ali na agropecuária, né? Trabalhando, ele pode ser um veterinário. Então, quantas coisas ele pode estar estudando, sim, né? O quanto o estudo é fundamental. E como esse final aqui do texto, que se diz, se um texto às vezes é difícil, insiste em compreendê-lo. Assim que nós fazemos com a nossa vida, não é? Às vezes nós encontramos certos problemas, mas a gente fica ali insistindo até a gente conseguir resolver, até aquilo dar certo. E assim tem que ser com o nosso estudo, com o nosso texto, né? Vamos comparar aqui o nosso texto com a nossa vida normal, com a nossa vida pessoal, né? A gente tem que estar sempre insistindo em compreender. Trabalha sobre ele como Antônio e Pedro fizeram em relação ao problema do lamaçal. Estudar exige disciplina. Estudar não é fácil, porque estudar é criar e recriar e não repetir o que os outros dizem. Estudar é um dever revolucionário. Então é muito importante esse final aqui, né? Estudar é criar e recriar e não copiar, fazer o que os outros fazem, né? Então, eu achei muito interessante, eu quis ler esse texto para vocês, que eu acho assim, tem totalmente, né, a ver com a nossa orientação de estudo. Então, espero que vocês tenham entendido um pouco, porque até, né, como está falando tanto aqui de interpretar, de ler, esse texto não é muito difícil da gente estar interpretando, né? A importância do ato de estudar, a importância do ato de ler, quando a gente lê, né, como a gente deve interpretar, a gente deve ler e compreender o que nós estamos lendo, senão fica totalmente sem sentido. E daí ficaram umas questões, né, aqui, que eu vou estar falando. A primeira era, identifique a finalidade do texto lido. Aqui ele não deixa, tem algumas questões aqui que eu achei assim, essa primeira mesmo, eu achei que é assim, até meio que pessoal, né? Identifique a finalidade do texto lido. Talvez não seja tão pessoal, mas, né? Então, a finalidade enaltecer a importância, né, de estudar, que se caracteriza como um ato desafiador de acordo com o autor, e é necessário disciplina para tal. Então, a importância de estudar, ela se caracteriza como um ato desafiador. Como é importante a gente estudar, como é importante a gente estar desafiando, né, esse momento da nossa vida, esse momento do estudo, né, e como ela é necessária
para a disciplina, independente de qual a disciplina aqui, né, é necessário, e é necessário disciplina para tal. Não se fala de uma disciplina como, por exemplo, matemática em portuguesa. Essa disciplina aqui, ela está relacionada à disciplina nossa, no momento em que nós vamos estudar, no momento em que nós vamos ler, nós temos que ter a nossa disciplina, nós nos organizarmos, né, para poder parar, para poder ler, entender o que nós estamos lendo. A questão 2. Registra-se uma opinião na passagem. Tinha chovido muito toda a noite. Era difícil andar. Procuravam resolver e, em seguida, encontrar uma resposta precisa. Estudar é assumir uma atitude séria e curiosa diante de um problema. Então, dentre dessas 4, né, não sei qual vocês colocaram, mas a correta é estudar, é assumir uma atitude séria e curiosa diante de um problema. Como eu falei, né, logo que eu terminei de ler o texto, muitas vezes nós estudamos uns certos problemas na nossa vida, nós temos algo a resolver, então é o momento que a gente para pensar, para refletir como resolver aquilo. É o momento que nós estamos não só refletindo, como nós estamos também estudando o problema, certo? A questão 3. Se um texto às vezes é difícil, insiste em compreendê-lo. Trabalha sobre ele como Antônio e Pedro trabalharam em relação ao problema do lamaçal. Nesse segmento, os verbos sublinhados expressam: alternativa A, uma ordem; alternativa B, um desejo; alternativa C, uma orientação; ou alternativa D, uma advertência. Né? O que vocês acham aqui? Se um texto às vezes é difícil, insiste em compreendê-lo. Trabalhe sobre ele como Antônio e Pedro trabalharam em relação ao problema do lamaçal. Então, ele a alternativa correta é a C, né? É uma orientação, está orientando você, né? Que você insiste em compreender, né? Que você trabalhe sobre o determinado momento, determinado texto em relação ao problema do lamaçal. Que vocês trabalhem, né? Que vocês reflitam sobre o momento em que vocês têm que tomar uma decisão ali, certo? A questão número 4. Havia enormes poças de água molhada nas partes baixas do terreno. Por que o verbo havia foi empregado no singular desse trecho? Né? Qual foi a resposta de vocês? Mas o verbo havia aqui, ele está indicando uma existência, correto? Ele está, havia enormes poças, então ele está explicando, né? Ele está aqui indicando a existência de poças de água, né? Poças molhadas. Então ele trata de ser um verbo impessoal, né? O verbo impessoal que não possui sujeito, né? Ele só indica a insistência, ele não tem um sujeito junto com ele. A questão número 5. Em estudar não é fácil, porque estudar é criar e recriar, e não repetir o que os outros dizem. O termo destacado introduz: alternativa A, uma comparação; alternativa B, uma explicação; alternativa C, uma oposição; ou alternativa D, uma conclusão. Então, repetindo aqui novamente, em estudar não é fácil, porque estudar é criar e recriar, e não repetir o que os outros dizem. Então, ele é a alternativa B, ela é uma explicação,
né? Porque está explicando aqui, não é fácil, porque estudar é criar e recriar, está explicando, e não repetir o que os outros dizem, tá bom, pessoal? E a alternativa 6, a questão 6, em todas as alternativas, os termos grifados indica a ideia de tempo menos, né? Exceto em. Às vezes, as pessoas apenas escorregavam nela. Alternativa B. Depois, com a ajuda de algumas pedras e galhos secos, as árvores deram ao terreno. Alternativa C. Pedro e Antônio estudaram enquanto trabalhavam. Alternativa D. Essa atitude séria seria na procura de compreender as coisas e os fatos. Caracteriza. Então, aqui, como foi lido aqui, né? Em todas as alternativas, os termos grifados. Então, na alternativa A, o termo grifado foi às vezes, né? Às vezes os pés, as penas escorregavam nela. Não é correta. Na alternativa B, a palavra grifada foi depois. Depois, com a ajuda de algumas pedras e de galhos secos de árvores, deram ao terreno. Também não é correta. Alternativa C. Pedro e Antônio estudaram enquanto trabalhavam. Aqui a palavra grifada era enquanto. Pedro e Antônio estudaram enquanto trabalhavam. Não é correta também, né? Porque aqui eles estudaram. Aqui está falando da forma de estudar, né? Como se você estuda na escola mesmo, né? Então, não é aquele estudar tentando resolver um problema ali, né? Isso aqui está falando na forma de escola, de você. E a alternativa D, essa atitude séria e curiosa na procura de compreender as coisas e os fatos caracteriza. A palavra grifada era na procura. Essa atitude séria e curiosa na procura de compreender as coisas, os fatos caracteriza, né? E por que é essa expressão? Né? Por que é essa alternativa? Porque as expressões, às vezes, depois, enquanto expressam a noção de tempo, o primeiro indica frequência, né, que é às vezes. O segundo indica um fato posterior, depois. E o outro indica uma ação concomitante, que ocorre ao mesmo tempo que a outra, né, que é na procura. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Como eu sempre digo aqui, alguma dúvida, qualquer problema, vocês podem estar me procurando, tentando entrar em contato comigo, que vocês sabem como, não é difícil, tá bom? Então, hoje a gente encerra aqui a nossa aulinha e voltaremos na terça-feira, então, tá bom? Até mais, pessoal!